Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Estamos aqui mais uma semana na nossa quarentena, nas nossas videoaulas. Espero que vocês estejam acompanhando os conteúdos que eu enviei anteriormente, estejam entendendo e tentando fazer os exercícios, tá? Só lembrando que qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no grupo, é só mandar. Eu mandei o gabarito dos módulos anteriores, e aí aquilo que vocês não conseguirem, pode me chamar, tá bom? Gente, bom, hoje nós estamos falando a respeito do movimento uniforme. Então, eu deixei resolvido aqui alguns exercícios. O final dessa primeira apostila, da apostila 1, ela vai dos módulos 18 até o 23, só tratando do mesmo assunto, que é o movimento uniforme. Que no videozinho anterior vocês viram as características do movimento uniforme, né? Então, o que significa um movimento uniforme? Em outras palavras, é a velocidade constante. A velocidade, ela nunca varia, tá? Ela nunca varia. Por isso que o movimento uniforme não tem aceleração, porque a aceleração seria uma mudança de velocidade em função do tempo. Se essa velocidade não varia, a gente não tem aceleração. Então, aos poucos, a minha proposta é ir resolvendo alguns exemplos para vocês, aqui do módulo 18 ao 23. Então, como nós temos as 3 aulas semanais, né? Eu vou falar hoje sobre alguns exercícios do módulo 18, 19 e 20. Aí vocês vão tentar fazer eles. E para a semana que vem, os módulos 21, 22 e 23, completando mais 3 módulos, mais 3 aulas, ok? Combinado? Então, vamos lá, falar aqui sobre o movimento uniforme. Bom, eu selecionei, gente, do módulo 18, o exercício número 2, tá? Achei ele um exercício interessante, e aí eu tirei as características dele aqui. Então, ele diz assim, ó, um automóvel desloca-se em uma estrada com movimento uniforme, e no instante inicial, t0 igual a 0, o automóvel passa pelo quilômetro 20, 2 horas depois, pelo quilômetro 160. Item A, determine a velocidade escalar do automóvel. Então, ele estava lá no quilômetro 20, no tempo 0. Foi. Chegou até o quilômetro 160 depois de 2 horas. Essa velocidade que ele fez, né, daqui até aqui, a gente calcula ela como velocidade média. Variação de espaço por variação de tempo. Então, para calcular o V, quem que é o ΔS mesmo? É o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final, menos o tempo zero, tempo inicial. 140 sobre 2 vai dar uma velocidade de 70 km por hora. Então, esse carrinho, ele saiu a 70 km por hora, o percurso todo dele foi a 70 km por hora. Nesse percurso, ele não acelerou, ele não freou, ele não parou, ele não fez nada. Ele foi constantemente a 70 km por hora. Logicamente, gente, que na prática, isso é uma coisa muito impossível de acontecer. Mesmo dentro da cidade, né, a gente tem que parar em todas as esquinas. Na estrada, a gente reduz a velocidade quando tem um caminhão na frente, acelera quando vai fazer uma ultrapassagem. Então, na prática, mesmo no nosso dia a dia, não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado, que a gente vai ver no bimestre que vem, tá bom? Então, no item A, era só para calcular o valor dessa velocidade. No item B, ele está pedindo para a gente determinar a função que relaciona a posição do automóvel com o tempo e adote para a origem dos espaços o quilômetro 30.
Gente, função horária com o tempo é a equação do sorvete, que eu falei lá no finalzinho da aulinha, tá? Então, ó, o espaço final é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. O espaço inicial e o v, o S0 e o v, eles sempre são termos constantes. Eles nunca mudam no movimento uniforme. Então, da onde o carro saiu e a velocidade dele são sempre termos iguais. E são essas constantes que nós vamos substituir nessa função horária. Porque dependendo do tempo, ele vai estar num espaço diferente. Então, em 2 horas, ele está num espaço diferente do que em 1 hora, do que em 0 horas, quando eu comecei a cronometrar, tá? Então, ele pediu para a gente adotar como origem da posição o quilômetro 30. Então, como se ele tivesse saído do quilômetro 30. Então, se ele saiu do quilômetro 30, o espaço inicial para esse caso seria 30, é a condição que ele pediu no item B, mais a velocidade vezes o tempo. Então, aí tá o exercício 2, tá? Da página 139. Dando sequência, módulo 19, que vai tratar da mesma coisa, só vai mudar os exercícios, eu selecionei aqui para nós o exercício 1 da página 141, que também é um exercício que vai trabalhar com vocês as funções horárias, tá? Então, na situação, o que a gente tinha aqui, ó? O carrinho A e o B na mesma trajetória retilínea, porém o B estava indo para cá, enquanto o A estava vindo para cá. Eles estão distanciados aqui da origem, tá? O ponto 0 aqui, ó, a origem. Então, o A está a 1 metro da origem e o B está a 1 metro da origem. O A está vindo para cá com uma velocidade de 2 metros por segundo. O B está indo no sentido contrário com uma velocidade de 1 metro por segundo. O menos, só para você lembrar, ó, por que a velocidade do B é menos? Porque ele está indo no sentido contrário ao sentido adotado para a trajetória. Se eu adotei o A como positivo, o B indo no sentido contrário é negativo, ok? O que nós temos que fazer, ó? Tá pedindo para escrever no item A as equações horárias para os movimentos de A e de B. Equação horária do A é escrever o sorvete para o A. Toda vez que falar equação horária ou função horária dos espaços, é para a gente escrever o sorvete, tá? Então, aqui, ó, o sorvete do A. O espaço final do A vai ser o espaço inicial dele, mais a velocidade vezes o tempo. O espaço inicial dele, ó, o A, ele tá o quê? Ó, ele tá a 1 metro a partir da origem. O A, o espaço inicial do A é 1. Mais a velocidade, 2 vezes o tempo. Lembrando que na formulinha a gente só substitui o S0 e o V, tá bom? Para o móvel B, o que tá acontecendo? Ele também tá a 1 metro, mas ele tá num metro no sentido contrário, então menos 1 t, que é a velocidade dele. Então, aqui eu tenho as funções horárias dos dois. No B, ele quer saber qual a distância que um tá do outro depois que se passa 10 segundos. Como é que a gente faz esse raciocínio? Vou fazer o seguinte, ó. Para 10 segundos, eu vou pegar a função horária e substituir o valor do tempo. Eu sei que quando variar este tempo, vai variar o espaço. Mesma coisa aqui, ó, quando variar este tempo, vai variar o espaço final. Porque o tempo e o espaço final dependem da velocidade e dependem da onde ele saiu. Mesma coisa aqui, tá? Então, aqui, ó, para t igual a 10 segundos, vou jogar na fórmula onde é o t, vou substituir por 10, vai dar 21 metros. E para o B, eu vou substituir aqui, ó, por 10 também, e vai dar menos 11 metros.
A distância percorrida, que é o que ele está perguntando para vocês, você tem que lembrar que a distância percorrida é tudo que o móvel fez e ela é sempre positiva, tá bom? Então, olha lá, ó. Se esse daqui, ó, da origem até aqui deu 11 metros, e para o móvel A, da origem até aqui, deu 21, ele andou 11 metros, esse daqui andou 11 metros e esse daqui andou 21 metros. A distância entre os dois, essa variação de espaço aqui entre os dois, seria a somatória em módulo. Lembra que a distância percorrida é sempre positiva. Então, eu vou somar o 11 do B mais o 21 do A. 11 mais 21 vai dar 32 metros. Eles estão distanciados 32 metros a partir, né, de um do outro. Esse daqui, a partir da origem, foi 21. Esse daqui, a partir da origem, foi 11, no sentido contrário. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro aqui. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá bom? Do módulo 20, eu selecionei 2 exercícios. Primeiro, é o que tá lá na página 144. Vou colocar uma página aqui. Que é o exercício 1 e o exercício 2, tá? Então, vou comentar um pouquinho a respeito deles. Eu vou pausar, tá? Eu vou fazer essa gravação num outro vídeo para não ficar muito longo. Então, os exercícios do módulo 20, eu vou fazer num vídeo de sequência. Tá bom, galera? Até mais.